Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Vamos continuar as nossas aulas sobre o sistema digestório, falando agora sobre o intestino delgado. Logo após deixar o estômago, o quimo já encontra o intestino delgado. O intestino delgado, ele está organizado aqui no nosso abdômen. Vocês podem ver que ele é um órgão aí bem grande, né? E ele é organizado aí ele tem várias dobras, umas sobre as outras, tá? O intestino, ele é dividido em três partes principais. A primeira porção, que nós chamaremos de duodeno, mais a segunda porção, que é a maior, que nós chamamos de jejuno, e uma terceira porção, que é a porção final, chamada de íleo. Só para vocês terem ideia das dimensões desse órgão no nosso corpo, o duodeno, que é a porção inicial, é uma porção bem pequenininha, ele tem aí aproximadamente 25 centímetros. Já o jejuno, ele alcança aí 4,5 metros de comprimento e o ilho 1,5 metros de comprimento. Então, são aí 6 metros e 25 centímetros aproximadamente apenas de intestino delgado, um órgão bem grande, né? Aqui no intestino, nós veremos a digestão em duas partes principais, ou melhor, nós veremos que o processo de digestão, ele ocorre aqui, ó, principalmente no duodeno, nos 25 centímetros iniciais do intestino delgado. Nós vamos ter várias reações metabólicas relacionadas à digestão. Nós vimos que a digestão se inicia na boca, com a digestão do amido pela amilase salivar. Depois, ela continua no estômago, onde só ocorre a digestão das proteínas, e o restante da digestão, a finalização de todo o processo, vai ocorrer aqui nos primeiros 25 centímetros do intestino delgado, na região do duodeno. E aqui na região do jejuno e do ilho, nós vamos ter aí o processo de absorção dos nutrientes, tá? Então, é aqui no intestino delgado que os nutrientes que nós consumimos, né, com os alimentos, serão absorvidos. Nós daremos ênfase às reações de digestão na aula posterior. Vamos nessa aula dar ênfase aqui, principalmente à absorção dos nutrientes. Quero mostrar para vocês a estrutura interna do intestino delgado. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro, se é um tecido de absorção, se eu preciso que os nutrientes que vão passar por difusão, ok, pessoal? Essa absorção aqui, ela acontece aí por difusão. Lembrem lá das nossas aulas sobre transporte de membrana, tá bom? Então, através da difusão, os nutrientes vão atravessar a parede do intestino, indo do interior aqui, do lúmen do intestino, para a corrente sanguínea. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que o tecido que nós encontramos aqui, que ele é um tecido epitelial simples, tá? Simples porque ele possui uma camada apenas de célula. Isso facilita aí o processo de difusão, ok? Segunda informação, olha só como que é o interior aqui do intestino. Tá vendo que ele é cheio de dobras? Essas dobras maiores nós chamamos de vilosidades. Então, vocês estão vendo aqui as vilosidades. E olha que interessante, aqui no aumento das vilosidades nós temos as células epiteliais, as células do tecido epitelial que compõe o intestino. E elas também, ó, têm microdobras que nós vamos chamar de microvilosidades. Qual é a função dessas dobras? Para que o alimento, para que os nutrientes, ou melhor dizendo, sejam absorvidos, eles precisam entrar em contato com a parede celular, com o tecido epitelial. Então, tanto as vilosidades quanto as microvilosidades, elas têm a função aí de aumentar a superfície de contato entre os nutrientes e o tecido epitelial do intestino. Isso aqui vai fazer com que
a absorção seja mais efetiva. A função dessas dobras, então, é aumentar a capacidade de absorção do intestino. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, envie para nós através do site quadro.com.br e nós falaremos sobre a digestão na próxima aula. Um grande abraço!